Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente quinta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí desse jogão de logo mais contra a equipe da LDU, primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores. Estou trazendo um corte aí da Seleção Sport TV, onde Felipe Melo faz uma ótima análise confiante nessa vitória do Palmeiras já hoje, lá na altitude, para decidir aqui em casa na próxima semana. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Obrigado, Peters. Vamos colocar a escalação do Palmeiras com as dúvidas que temos para o jogo de hoje. No gol, não tem o Everton. O Carlos Miguel tem jogado no lugar do titular. A gente colocou essa dúvida do Murilo porque o Bruno Fux fez uma atuação ruim domingo contra o Flamengo. Ele mantém o Bruno Fux, ele muda a posição do Bruno Fux, volta o Murilo. Igualmente o Aníbal Moreno. Jogou mal domingo, perdeu a bola que originou. Não vem jogando bem o Moreno. Não vem jogando bem. De resto, eu acho que são os 3 pontos de atenção, na minha opinião. Eu acho que se o Moreno tivesse um pouquinho melhor, eu até desconfiaria que ele adiantaria o Andréas para o lugar do Maurício e jogaria com 2 volantes mais fortes. Até por conta da altitude, do jogo que se impõe, que é muito físico. Com o Fux junto? Não, com o Murilo. Com os dois. Ou o Fux de zagueiro, enfim, não sei, mas eu digo, botaria Moreno e Martínez de volantes e adiantaria o Andréas para jogar na do Maurício. Ah, não, Murilo e Fux. Aí eu não sei, aí ele vai escolher um zagueiro. Sacrificaria Anderson ou Maurício. Sacrificaria o Maurício, eu acho. Possibilidade. Eu acho o Fux, não descartaria isso. Eu acho o Fux um jogador melhor com bola no pé do que o Murilo. Porém, eu acho o Murilo muito mais zagueiro, passa muito mais confiança. E também é um cara que faz gol. Para esse jogo eu iria de Fux, porque jogando na altitude o Palmeiras tem totais condições de vencer lá. Você viu o São Paulo pode vencer lá. Então tem totais condições de vencer o jogo lá, mas precisa ter posse de bola. Não pode ficar correndo atrás do adversário. O jogo na altitude ele é muito traiçoeiro, né? Muito traiçoeiro. É por isso que precisa de ter posse de bola e você precisa de um zagueiro que, de repente, melhor tecnicamente. O médico da mesa é o Eric, cara. Mas... Não, eu não, tá maluco. Mas a altitude a gente respeita, né? Justamente por isso. Um jogo como esse, aí sim você tem que conversar com o jogador, aí sim você tem que sentir com o cara. Então, assim, a diferença técnica do Palmeiras para a LDU é maior do que a do Flamengo para o Racing, na minha opinião. Bem, né? O Palmeiras é um time ainda melhor do que a LDU, do que o Flamengo é em relação ao Racing, na minha opinião. Você não acha que a altitude aproxima? Não, então, aí é o que eu ia falar. Eu acho que a altitude, ela encurta um pouco esse caminho exatamente por isso. E a altitude, ela te faz um jogo muito traiçoeiro. Por exemplo, o Felipe falou, o São Paulo estava jogando bem contra a LDU. Estava 1-0 a LDU, mas o São Paulo estava jogando. Dava a impressão até que chegaria um empate. Mas teve oportunidade. Aí, uma falha, exatamente. Tomou o gol. Mas não foi falha de altitude, né? Mas ajuda, mas você perde um pouco da concentração. Quando é que a gente vai superar da bola? Sabe o que eu acho? Eu acho que o Palmeiras é um time muito mais decisivo e tem jogadores muito mais decisivos que propriamente o São Paulo. Se tiver oportunidade lá, o Vitor Roque tiver oportunidade, o Flávio Lopes tiver oportunidade, eles vão fazer gols lá. Exatamente. A fase que o Roque e o Flaco estão. Exatamente. Por isso que eu acho que eles vão ter oportunidade e eles vão matar o jogo. Sabe? Agora, precisa ter posse de bola. Porque se você ficar correndo atrás... o problema na altitude não é você correr, é você parar de correr. Você dá um pique, quando você está correndo, tá beleza. Quando você para de correr, é que você vai puxar o ar, não tem... O problema é dar o segundo, né? Exatamente, é o segundo. Isso é bem complicado. E você tem um Vitor Roque, que ele é bom nisso. Ele faz um facão, acaba de fazer um facão, faz outro facão, movimenta atrás de movimento. Vai ser um pouco mais difícil. A não ser realmente que seja um fenômeno. A não ser que seja o Fabrício Bruno, que falou que não sentiu nada na altitude quando jogou. Então, assim, tirando isso, é bem complicado. É bem complicado e eu falo isso de... Eu joguei lá. Eu joguei lá e realmente é bem complicado. Por isso você tem que ter posse de bola. Você não pode deixar os caras gostarem do jogo, te pressionar. E eu acho que o Palmeiras vai fazer Normalmente, isso. Normalmente, o gramado do Casablanca é sempre muito bom. Não é um ambiente hostil. Vai encher o estádio e tal, mas não é um ambiente hostil de aquela coisa de caldeirão, como é, por exemplo, o El Cilindro ou outros estádios na América do Sul. Não é. Já estive lá algumas vezes, fiz final lá e não... Assim, a torcida é legal e tudo, mas não é mas não tem aquela pressão externa, é a altitude. A questão é a altitude. E o bom trabalho do Thiago Nunes, que eu acho que precisa ser dito. Sem dúvida. Ele melhorou muito o time. Mudou completamente. A LDU estava no grupo do Flamengo na primeira fase e passou em primeiro lugar. Mas era o Vitamina Sanches, o técnico. E a LDU melhorou em relação ao trabalho na primeira fase. O Thiago Nunes melhorou a LDU. Temos que falar, sim, de um treinador brasileiro que está fazendo um ótimo trabalho lá e que eliminou Botafogo e São Paulo. Exato.
É assim, não eliminou qualquer clube, não. Eliminou Botafogo e São Paulo. Eu sei que o Abel, o Abel é um cara assim, muito sensato, um cara centrado naquilo que quer. E com certeza ele já falou com o elenco, olha, esse time aqui eliminou o São Paulo, esse time aqui eliminou o Botafogo, que já nos ganhou, eliminou o São Paulo, que há pouco tempo atrás estava ganhando de 2-0, nós tivemos que cortar um dobrado para poder virar o jogo contra o São Paulo no Morumbi. Então, assim, não é fácil. E depois veio aqui e ganhou do São Paulo no Morumbi também. Então, não tenho as dúvidas de que é um trabalho realmente muito bom que está fazendo o Thiago Nunes. Exatamente. Um time que deixou para trás o Flamengo na fase de grupos, eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo com 2 vitórias, tem que ser respeitado. E o desempenho da LDU em casa contra brasileiros não é brincadeira não, cara. Aqui estão os números para vocês. Cara, a LDU hoje é um time grande no continente, né? A LDU é um time grande no continente. Não, e jogando em Quito, cara, são 14 times que já enfrentaram a LDU em Quito. São 32 jogos. Só em 7 desses 32 houve vitória de time brasileiro. Né? Então, assim, é um negócio... Vencer lá é raro. Se o Palmeiras conseguir uma vitória, ele vai conseguir algo raro. Essa aqui é a verdade. Né? Até hoje, Flamengo, Santos, Grêmio, Sport, Corinthians e Cruzeiro já venceram lá. São 7 vitórias brasileiras em 32 jogos. É raro. É raro. Não é fácil. Jogar lá realmente é muito complicado. Mas são 20 vitórias da LDU, 5 empates e 7 vitórias. Aí está mostrando o desempenho por clubes. Santos, 5 jogos, 3 derrotas. Fluminense, 5 jogos, 4 derrotas. Flamengo, nenhuma vitória Fluminense. Flamengo, 3 jogos, 1 empate, 1 derrota e 1 vitória. Grêmio, 3 jogos, 2 vitórias. O Grêmio foi bem lá, né? É o melhor desempenho. São Paulo, 4 jogos, 4 derrotas. Botafogo, 3 jogos, 2 derrotas, 1 empate. O Inter, 2 jogos, 2 derrotas. É difícil pra caramba jogar lá, cara. E mais? Cruzeiro, 1 jogo e 1 vitória. Corinthians, idem. Sport, idem. Palmeiras, 1 jogo e 1 derrota. Vasco, 1 jogo e 1 derrota. Furacão, 1 jogo e 1 derrota. E o Atlético Goianiense, 1 jogo e 1 empate. E a soma total, como eu disse, 20 vitórias da LDU em 32 jogos e só 7 de times brasileiros por lá. Já nem é a melhor LDU dos últimos tempos, tá? A LDU já teve times melhores do que esse time. Só que esse time tem conseguido os resultados, cara. E aí você tem que respeitar. Um time que faz a primeira fase que fez e elimina São Paulo e Botafogo, está numa semifinal de Libertadores, vamos você tem que respeitar. É uma belíssima campanha, sim, né? Sim. Vamos combinar que é uma belíssima campanha, cara. Os dois chegaram na semifinal, né? Ou seja, a LDU na semifinal da Libertadores e o outro time da cidade, do Del Valle, também na semifinal. Eu acho que hoje o futebol equatoriano é o terceiro no continente. É a terceira força no continente hoje. O futebol equatoriano hoje está à frente do colombiano no nosso continente. Eu acho. De clubes? De clubes e a seleção também. A seleção equatoriana se classificou melhor do que a colombiana. Eu acho que a única coisa que difere, assim, por exemplo, você pega um time colombiano que chega numa fase decisiva como essa nas competições, eles lotam o estádio, é uma loucura, assim como é no Brasil. Nós vimos, por exemplo, o Independente jogando contra o Atlético Mineiro e estava vazio o estádio. Time pequeno, né? Time pequeno, torcida diferente, como a própria LDU, que fazem festa, mas a pressão externa é totalmente diferente que propriamente jogando no Uruguai, na Colômbia, em outros lugares, né? Agora, o Palmeiras é um visitante absurdo também, né? Se a LDU tem esse desempenho em casa, o Palmeiras, por exemplo, não perde para uma equipe estrangeira como visitante há 12 jogos. Isso é uma marca impressionante aqui no continente. A última derrota foi para o Bolívar, em 2023. Não, o time todo reserva. São 10 vitórias e 2 empates desde então. É um visitante super competente no Campeonato Brasileiro, né? Historicamente, o Palmeiras é o brasileiro com mais vitórias na condição de visitante na história da competição. Então, assim, o Palmeiras está muito bem também jogando fora de casa. Já não é de hoje. O Palmeiras tem sabido jogar como visitante muito bem. Então, assim, cara, jogaço hoje, né? Jogaço hoje. Jogaço. Vamos fazer um favoritômetro? Para classificar ou para o jogo? Para se classificar, né? Para classificar? Para se classificar. Classificar fica mais fácil. O quanto vocês acham que a derrota de domingo pode impactar na caminhada palmeirense, hein?
Na Libertadores? Na Libertadores, Zero. no Brasileiro, zero. Pra mim, zero. Impacta positivamente. É, que se eu falar que impacta Eu acho que negativamente, concordo contigo, Lino. Aí eu vou totalmente contra aquilo que eu falo, que o Palmeiras é um time que psicologicamente é um time, né, assim, os caras entendem o momento. Você perdeu, tá tranquilo. Pode impactar porque botou o Flamengo na competição de novo. Mas em termos internos, zero. Trabalho, Exatamente. Não, o trabalho ganha até outra energia, cara. Vocês acham, por exemplo, o Abel não vai mexer no Aníbal nem no Fux, porque assim, eles foram tão mal nesse jogo domingo? Pode ser que mexa, mas acho que não, é um impacto positivo. De falar assim, agora eu vou tirar aqui porque você teve a oportunidade, vou colocar outro. Se tirar, tá? Que é aquela história que eu falei do Flamengo. Os elencos de Flamengo e Palmeiras não te permitem jogar dois jogos ruins. Você sabe que você tem uma concorrência interna absurda. O Felipe vai falar melhor do que qualquer um de nós sobre isso. Eu acho que o Abel não vai mexer ele vai mexer com. Ele não vai mexer no jogador, ele vai mexer com o jogador. Porque ele vai identificar o erro, ele vai conversar com o cara, ele vai corrigir as coisas. E você constrói muita coisa em cima de um erro também, de uma falha, né? O bote que você dá, o tempo que você tem, e tempo de bola na altitude você não pode se descuidar. Então tem um monte de coisa que dá para conversar com o jogador. Uma perda de bola dessa do Aníbal Moreno, você pode ir embora para casa na Libertadores. Vai olhar pro lado, vai quebrar o pescoço, saber se tem alguém do lado dele, enfim. Não, e o Fux foi muito juvenil no outro lance com o Pedro também, né? Dar um bote seco na intermediária daquele jeito. Nos dois lances. Nos dois lances. Acho que no segundo ainda mais. De fazer o pênalti. Assim, o pênalti acho que foi... O pênalti foi boba. Dito isso, o seu favoritômetro, Lino, para quem avança, Palmeiras e LDU? Para quem avança, Palmeiras 70-30. Para quem avança, acho que o jogo de hoje vai ser um 55-45. Mas para o avanço, eu acho que o Palmeiras é muito favorito. Não, 70, gente. 70-30. 70-30 porque é o para classificação. Eu vou baixar um pouco. Para mim é igual ao Flamengo, 60-40. Acho que jogar a primeira fora em Quito é um ponto de atenção. Para você, Felipe... Pelo que a LDU fez com Botafogo e com São Paulo, eu acho que merece um cuidado. Eu vou de 60-40 também. Vou um pouquinho mais, 65-35. Tá bom, todo mundo opinando Palmeiras favorito para passar por esse duelo. Agora, isso aí é só pegadinha, né? Porque vai lá hoje, o LDU faz um jogo da vida, ganha de 2-0, isso muda muito, assim, né? Como fez contra o São Paulo, São Paulo era favorito, o Botafogo era favorito, o Flamengo era favorito na fase de grupos, e a LDU até agora derrubou todo mundo. É uma destruidora de favoritos. Como diz o Renato Paiva, ex-técnico do Botafogo, o cemitério de favoritos tá cheio. Sim. Exatamente. E eles vão trabalhar com esse favoritismo. Tá em casa. Quinta semifinal, então, em 6 anos. Impressionante esse dado recente da história do Palmeiras na competição. Eugênio, vamos lá, hein? É o Palmeiras buscando a sua 7ª final. Você falou do parque, é impressão minha ou aí atrás é um mural do João Paulo II, Eugênio? Ah, sim, vamos falar então rapidinho do parque aqui. Sim, uma homenagem, né? Tem a cruz e tem o mural do João Paulo II para relembrar que ele esteve aqui em 1982 e foi uma passagem muito marcante. Esteve no Brasil também nessa época, né? Até ganhou música que a torcida do Fluminense canta até hoje. Então aqui é um ponto central, uma referência, né? O Christian, que é o nosso companheiro que está aqui acompanhando a gente, falou que tudo é marcado aqui. Então tem show, o show acontece, show público, acontece aqui. Que a missa foi aqui também. Dá para mostrar aqui, Thiago, aqui atrás? Gira um pouquinho para o outro lado. Aqui tem um grande gramado. Esse parque tem várias praças esportivas e nesse grande gramado foi realizada a missa em 82 e são realizados shows, eventos públicos e todo mundo que vai fazer esporte, chegada de corrida, Bruno, você que gosta de maratona e tal, a chegada da corrida sempre é marcada aqui nessa Cruz do Papa. E grandes eventos, e aquele pessoal que vem treinar do dia a dia, vamos marcar onde? Marca ali na Cruz do Papa, para fazer a corrida, para fazer a brincadeira. Nesse grande gramado também, tem alguns clubes de futebol fazendo treinos aqui, clubes da 2ª, 3ª divisão do Equador, treinam aqui também para aproveitar esse espaço. Bem, mas voltando aqui, e lá em cima, o Thiago vai voltar, vai chegar com a câmera lá em cima a gente tem as antenas de televisão, e até onde vai o teleférico, que é uma das atrações aqui de Quito, vai bater 3.900 metros lá em cima daquele morro atrás de mim. Então, se eles quiserem construir um estádio lá em cima para jogar partidas internacionais, vai ficar bem mais difícil, como o pessoal da Bolívia fez lá em El Alto. Mas é isso, falamos aqui do Parque La Carolina, que vamos colocar assim, um misto de aterro do Flamengo com Ibirapuera.
É uma mistura, assim, com muita movimentação, muita gente praticando esportes, e é muito gostoso, muito agradável na região central aqui de Quito, muito bem localizado. E agora do jogo, Bruno, o que você manda? Então eu quero saber o seguinte, ó, a gente vai ver uma tela aqui, ó, com esses números, certeza que estaria agora na Cruz do Papa. Ah, sim. Nesse momento? Sim. Nossa. Ó, Mari, os últimos 10 jogos dos dois times, o aproveitamento da LDU, 66% do Abel, ou do Palmeiras com o Abel, 80%, 2 derrotas. Quais foram, hein? A do Flamengo, a outra derrota, não tô lembrado. Ah, do Bahia. Né? Flamengo e Bahia, sim. 30 gols marcados e 12 gols sofridos. Ô, Eugênio, a gente estava falando, e aí pode pôr todo mundo na tela, o seguinte. Pode ter, de repente, alguma mudança, alguma surpresa, certo? Alguém mudaria o time? Mari, Breiler, Jailson, Eugênio, alguém mexeria no time? Aquele que entrou em campo, mexeria, Mari? Contra aquele que entrou em campo. Então, eu fico na dúvida sobre o meio de campo, com o Aníbal, entre aspas, sozinho ali, né? Porque a gente vinha de uma partida em que o Bruno Fux, por vezes, fez esse zagueiro que saía também para ser um volante, mas contra o Flamengo não conseguiu. O Flamengo, das oportunidades que teve, ele conseguiu atacar justamente em cima do Bruno Fux. Então eu fico um pouco na dúvida sobre esse parceiro do Aníbal que na Libertadores estava sendo evangelista, né? Contra River, os 2 últimos jogos, River Plate foi evangelista. Eu fico na dúvida se ele não mexe tirando um desses 4 jogadores ali, né, mais avançados, tirando atrás do Vitor Roque, se ele coloca alguém para ficar colado no Aníbal. Ou ele pode fazer uma mexida simples, que é voltar o Murilo para a zaga no lugar do Fux, tentar aproveitar até a bola aérea, né, o Palmeiras que é sempre forte na bola aérea ofensiva, mas não vejo por que mexer só condicionado ao jogo do Flamengo. Só as falhas. Também não. E aí, até também porque não. a LDU tem um time diferente, né? Joga exatamente. de outra maneira. Mas eu vejo que se o Abel escolher mexer pouco, fazer só essa alteração na zaga, para mim tá muito bem entregue o time. Você, Jailson. A minha questão era justamente essa, do Murilo em relação ao Fux. Também, vale a gente lembrar que o Fux estava jogando bem, né? Estava conseguindo fazer bem esse papel, tanto de zagueiro quanto de volante. Estava fazendo a sustentação, né? Quando o Palmeiras jogava sem a bola, ele descia para fazer... quando o Palmeiras jogava com a bola, me desculpa, ele descia para fazer o terceiro zagueiro e liberava os laterais. O Palmeiras, sem a bola, ele sustentava um pouco mais à frente, né? Na dupla de volantes. Mas fez um jogo ruim, né? Ali, o destaque pro Pedro justamente em cima dele. Então era só esse ponto de atenção. Ver se o Abel Ferreira vai manter o Fux e vai manter ali o Aníbal Moreno de primeiro e o Andrés Pereira de segundo, ou se ele vai colocar o Murilo para retornar aí à posição titular na zaga ao lado do Gustavo Gomes. Eugênio, pensando nessa possível mudança que a Mari falou no meio de campo, quais seriam as opções? Seria tirar quem? O Maurício para colocar o Alan, para colocar o Facundo, para colocar o Martínez? Poderia... se a ideia da Mari é reforçar marcação no meio, seria mais o Martínez, né? Porque você poderia deixar o Aníbal mais atrás, segura um pouco mais o Aníbal fazendo ali um trio com os zagueiros, aí você pode manter o Fux ou colocar o Murilo, né? Então ficaria o Aníbal junto do Gustavo Gomes desse terceiro zagueiro, com o Martínez à frente deles, aí você abre mão de um desses 3 jogadores, né? Porque os 2 da frente você não vai tirar. O Flaco e o Vitor Roque. Aí você poderia tirar o Andréas, poderia tirar o Felipe Anderson, poderia tirar o Maurício. Também não sei se vai ser o Maurício. Essa linha de 3 aí por trás dos 2 centroavantes, ela pode ser trocada por algum jogador mais agressivo, mais agudo, de mais velocidade. Então você pode pensar no Sousa, que entrou bem e fez parte da jogada do segundo gol do Palmeiras domingo, para dar mais verticalidade. Porque é um jogo... Pelo menos os jogos têm sido assim contra os times brasileiros aqui, Botafogo e São Paulo, em que a LDU sobe marcação. Vai tentar sufocar a saída de jogo do Palmeiras e se aproveitando do ar rarefeito, da maior velocidade da bola, de repente o Palmeiras tem alguma dificuldade de adaptação imediata. Então você tem que ter muito cuidado, muita qualidade para sair jogando, para não perder a bola ali. Botafogo e São Paulo sofreram muito com isso. Mas a partir desse momento, a velocidade é importante. Quebrou o primeiro bloqueio de marcação, é claro que você tem o Vitor Roque e o Flaco Lopes que fazem isso muito bem, mas se você tiver mais um jogador agudo pelo lado do campo, pode ser uma alternativa. Não estou dizendo que ele vai fazer isso, estou imaginando possibilidades de montagem do time diferentes, porque a gente sabe que o Abel
costuma sacar coelhos da cartola em momentos decisivos. E vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe da LDU, que é o adversário do Palmeiras nesse primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores. Estou trazendo aqui a classificação atualizada lá da Liga Equatoriana. A equipe da LDU está na segunda colocação, 32 jogos, 55 pontos. O líder é o Independente Del Valle, em 32 jogos somou 70 pontos, ou seja, a LDU não tem muito o que disputar lá na Liga Equatoriana e vai focar totalmente suas forças nesse jogo da Libertadores contra o Verdão. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe da LDU, e aí tem um jogo da Libertadores contra o São Paulo, jogo da Liga lá da primeira divisão e também da Copa do Equador. Desses 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. No último jogo, que é o jogo mais recente, que antecede esse jogo contra o Verdão, foi contra o Barcelona de Guayaquil. Jogaram em sua casa a equipe da LDU e venceram pelo placar de 3-0. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 2 jogos entre Palmeiras e a equipe da LDU. Eles se enfrentaram na temporada de 2009, onde o primeiro jogo a equipe da LDU venceu o Palmeiras pelo placar de 3-2 e logo em seguida o Palmeiras enfrentou a LDU ainda no antigo Palestra Itália e venceu pelo placar de 2-0. Nessa época o Palmeiras tinha Cleiton Xavier, Diego Souza, o goleiro ainda era Marcos e o treinador era Vanderlei Luxemburgo. Enfim, jogo de grande importância aí para a história do Palmeiras. Quem sabe chegar a mais uma final de Libertadores, mas tem que ter essa etapa, né? Jogo lá na altitude, o histórico recente do Palmeiras tem desempenhado um futebol até interessante, trazendo bons resultados, e agora como vai com força máxima para esse jogo. E a equipe da LDU também não é esse timaço todo, até porque o São Paulo jogou lá e teve grande chance de construir um resultado, mas aí não teve eficiência. E é o que o Palmeiras precisa ter, até porque tem muito mais qualidade do que o São Paulo e a própria equipe da LDU. A provável escalação do Palmeiras deve ser algo muito parecido que jogou contra o Flamengo no último final de semana. Talvez a mudança seja entre Murilo entrar na zaga e sair Bruno Fux. De resto, acredito que será a mesma coisa. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!